O Ministério Público faz nesta terça-feira uma operação contra um grupo suspeito de fraudar contratos públicos em benefício do PCC. Até o fim da manhã, pelo menos 13 pessoas foram presas. Entre eles estão 3 vereadores de 3 municípios. Estou falando do Ricardo Queixão, do PSD de Cubatão, no litoral, Flávio Batista de Souza, do Podemos, de Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana, e Luiz Carlos Alves Dias, do MDB de Santa Isabel, também na região metropolitana de São Paulo. O UOL tenta localizar a defesa dos citados. Essa operação também prendeu um advogado de um dos criminosos mais procurados do país, Áureo Tupinambá de Oliveira Fausto Filho, representa André de Oliveira Macedo, André do Rep, apontado pelas autoridades como envolvido no tráfico internacional de drogas, e segundo o promotor Yuri Fisberg, do GAECO de Guarulhos, a prisão ocorreu pela atuação dele como funcionário comissionado da Câmara de Cubatão e não em decorrência do exercício da advocacia. Conosco, Rafael Alcotipani, ele é professor da FGV de São Paulo, integrante também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Rafael, bem-vindo, bom início de noite para você. Bom, PCC mais do que nunca, né, com seus tentáculos no Estado, a gente está falando sobre licitações. Há pouco falávamos sobre a questão do transporte e agora outros fatos também vindo à tona, né? Uma mistura do crime organizado com o Estado. Boa noite. Boa noite também ao Ricardo, ao querido Cláudio e também a quem está nos ouvindo. De fato, essa é uma ação muito importante que está sendo feita pelo Ministério Público de São Paulo. Já se é sabido, não é de agora, já de longa data, que o crime organizado tem cada vez mais encontrado tentáculos dentro de outras esferas que não se limita exclusivamente ao tráfico de drogas. O crime organizado ele tem tentáculos hoje que estão dentro do poder público, que estão em instituições do Estado, e isso faz com que a gente tenha esse tipo de operação que aconteceu hoje, que é muito importante, que é fundamental, que é o tipo de operação que a gente precisa ter para sufocar financeiramente o crime organizado, envolvendo essa parceria entre Ministério Público e Secretaria de Segurança Pública, porque essas operações, como a gente viu, por exemplo, no caso lá da Operação Verão, que você vai somente trocar tiro e mata pessoas, ela não tem tanta efetividade quanto uma ação como essa, onde você desbarata a presença do crime organizado dentro do Estado, dentro da estrutura do Estado. Esse é só o começo, no meu ponto de vista. Eu imagino que isso é algo que precisa ser aprofundado. Esses tentáculos eles estão cada vez mais presentes e é muito importante também que a gente comece a ter uma articulação maior envolvendo outras forças do Estado, como a Polícia Civil, a própria Polícia Federal, para que a gente possa ter uma troca de informação mais efetiva para que o Estado se organize ainda mais nesse enfrentamento ao crime organizado. É. Coutinho, tem pergunta para o Rafael? Não, ele acabou de citar agora a Polícia Civil, né? E uma coisa que me chamou a atenção hoje, a Polícia Civil não tem participado, nem a semana passada foi a Rota e hoje também foi a Rota, que foi prender os 13 suspeitos lá. Por que a Polícia Civil não participa disso? Uma outra coisa, professor, é a primeira vez que aparecem políticos na história. Aqui em São Paulo, quando estoura um esquema desse aí, que não é novo, é um esquema que a gente conhece há muito tempo, raramente aparece agente público e político. Hoje apareceram pelo menos 3 vereadores foram presos, né? Isso mostra uma mudança nas investigações, no trabalho da polícia. Com relação à presença da Polícia Civil, essa é uma operação capitaneada pelo Ministério Público, né? O que tudo indica. Sim. E acredito que o Ministério Público ele tem aí a preferência de com quem ele trabalha e as escolhas que ele faz para deflagrar esse tipo de operação. Por outro lado, é muito importante que esse tipo porque essa operação derivada de uma operação anterior que foi feita dentro de empresas de ônibus, que a Polícia Civil participou, até deu início no passado ali no DEIC, né? E também teve pessoas do DENARC que operou nisso, né? Então é muito importante que essa troca de informação ela volte a acontecer, que a gente tenha essas influências, que essas coisas acabam acontecendo, né? Como você aponta muito bem, é raro que a gente chegue nos tentáculos da política. Houve um caso em Arujá, que a Polícia Civil atuou fortemente, tinha vereadores que foram levados, mas é muito raro isso acontecer. Dada a infiltração que a gente tem do crime organizado, não só nessas câmaras municipais, mas em outras câmaras municipais, se acredita em outras esferas de governo, é importantíssimo que esse tipo de operação continue, que esse foco continue sendo perseguido, porque é a partir daí que quando a gente começar a mexer nessa relação entre crime organizado e poderosos no Brasil, a gente vai começar a mudar o jogo
desse enfrentamento ao crime organizado. Nós nunca vamos vencer o crime organizado, isso não existe. O Japão, que é um país que tem muitas condições muito superiores às nossas em uma série de quesitos, o próprio Japão tem a Yakuza que está lá presente. Agora, o que a gente tem que manter é sob controle. O que está acontecendo no Brasil é que o crime organizado está fora do controle. E agora, em épocas de eleição municipal, próximos às eleições municipais, onde a presença do crime organizado é gritante, como a gente vê aqui em São Paulo, como a gente vê no Rio de Janeiro, no caso das milícias, mesmo no tráfico de drogas ali, né? Então é importante que esse tipo de operação ele aconteça. E é importante que a gente tenha aquele modelo que foi ruim para uma série de coisas, mas que também pode ser proveitoso numa série de coisas, que é de força-tarefa, onde você junte todas as forças de segurança, porque a competência da investigação criminal também é da Polícia Civil, fundamentalmente da Polícia Civil. Então ela está presente, compartilhando informações e fazendo com que esses entes do Estado se juntem, é muito importante e é fundamental. A informação que eu tenho é que são questões de gosto aí do Ministério Público Paulista nesse momento para executar a operação. No passado, eles já fizeram operações com a Polícia Civil também. Acho que depende muito de quais são os promotores que estão lidando e as suas preferências. Agora, a gente não pode deixar que o enfrentamento ao crime fique em preferências. A gente precisa que todos os lados do Estado estejam presentes, fortemente presentes, para poder encarar esse monstro do crime organizado, que não é fácil de se encarar. Verdade. Cláudio, deixa eu pedir Obrigado. uma análise política aqui para ti, porque há poucos dias, né, no Fantástico Domingo, na Globo, o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, deu uma entrevista para o Maurício Ferraz, elogiando, né, o sistema de transporte e tal, sabendo dessa investigação que implica o PCC e a administração do transporte, né, dos ônibus. Isso pode ter um impacto na eleição municipal, né, de outubro? Bem, primeiro, boa noite aí para o Rafael, meu colega da FGV, colega querido. Queria também dizer o seguinte: olha, o prefeito Ricardo Nunes, o que ele está fazendo é, de alguma maneira, defender a sua gestão quando ele elogia o sistema de transportes. Porque, mesmo que seja por concessão a empresas privadas, e é assim que o sistema de transporte está estruturado hoje, não só na cidade de São Paulo, né, mas na maior parte das cidades do país. O fato é que o poder concedente é o município e ele é responsável pela qualidade desse serviço, tanto porque o fiscaliza, como faz o planejamento de como esse serviço deve se executar. Então, imagino que elogios podem ter, em primeiro lugar, a ver com isso, com uma autodefesa da gestão. Mas é claro que quando esse elogio se dirige a uma empresa específica, e depois a gente tem a revelação de que essa empresa específica tem conexões, muitas vezes até mesmo perigosas, com certos setores da política municipal, né? Estou pensando aqui, por exemplo, né, conexões com o presidente da Câmara Municipal, né, com o vereador Milton Leite, né, ou até mesmo com o prefeito. A gente viu recentemente que uma dessas linhas operadas aí pelo crime organizado e que foi descoberta agora na investigação da Polícia Civil, também foi uma empresa que recebeu a concessão, sem qualquer tipo de licitação, para fazer experimentalmente aquela operação de barcos que vai fazer o transporte hidroviário na represa de Guarapiranga. Então, o Guarapiranga ou Billings, agora me esqueço aqui qual das duas que é. Né? E o fato é que isso começa a lançar suspeitas sobre o prefeito, e esse é um tema que, evidentemente, vai ser explorado durante a campanha. Né, por conta desse tipo de situação e por conta de algo que conecta também o prefeito Ricardo Nunes ao presidente da Câmara, Milton Leite, que é alguém com quem ele guarda grande proximidade, que foi quem bancou a sua indicação para vice de Bruno Covas na eleição anterior, né, que é um dos seus principais apoiadores, o que mostra que a própria candidatura do Kim Kataguiri, que se ventila, que poderia ser apresentada pelo União Brasil, é uma possibilidade muito remota, já que há essa ligação forte entre Milton Leite e o prefeito de São Paulo e o Ricardo Nunes, e aí, consequentemente, qualquer tipo de problema que apareça nessa área, com todos esses pontos sendo ligados, isso pode, evidentemente, ter implicações importantes para a disputa e, claro, né, para a candidatura do prefeito. Verdade. Ô, Rafael, sobre isso, né? Como é que você vê o debate público nesse momento? O governo federal tem tentado avançar, né, digamos assim, no intermédio ou na forma de capitanear as ações. A gente sabe que a atribuição original é dos estados, mas a questão do crime organizado, principalmente quando a gente fala do PCC, do Comando Vermelho, né, que ultrapassaram até as fronteiras, tá muito difícil, né? E é uma das principais preocupações da população aqui no Brasil. Como é que você vê essa movimentação dos políticos nesse sentido de combater essas facções? Eu acho que é nesse momento em que a gente vê como que essa divisão, como essa fissura política, ela faz mal para o Brasil, né?
em uma ação como essa da polícia, do Ministério Público, era muito importante que a Polícia Federal tivesse fornecendo informações, coletando informações, que essas informações elas fossem compartilhadas entre as diferentes forças de segurança dos estados. Porque como a gente tem um mal-estar gigantesco entre o governo federal e o governo estadual, a gente tem o próprio secretário de Segurança Pública de São Paulo desferindo uma série de comentários constantemente em mídias sociais a respeito do governo federal, esse mal-estar entre o Tarcísio e o Lula, aí é onde a gente precisava ter uma resolução, que é algo que vai lidar com o problema de forma mais efetiva do que está acontecendo agora, acaba não acontecendo. É claro que cabe ao Ministério Público de São Paulo conduzir aí esse processo da forma que ele está conduzindo. Agora tem, isso sempre deixa, né? São indícios que são coletados, são coisas que são coletadas que podem muito bem ser compartilhadas com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, com o Ministério Público Federal, naquilo que tange ao que diz respeito aos crimes que são cometidos nessa seara. E a articulação de uma política de segurança pública de enfrentamento ao crime organizado caberia sim ao governo federal em um diálogo com os estados, construindo uma política em conjunto. Só que, infelizmente, a gente fica nessa brigaiada toda que a gente tem assistido aí, onde os membros, as pessoas mal se falam, a gente não pode imaginar seria difícil uma reunião, provavelmente, entre o governo federal e o governo de São Paulo e o governo do Rio de Janeiro, que são dos mais interessados na questão do crime organizado, de forma técnica, profissional e competente, porque, infelizmente, a segurança pública é um dos principais meios, um dos principais searas por meio do qual, onde se existe o combate ideológico no Brasil. Isso acaba afetando muito o trabalho. Mais uma vez, parabéns à operação que está sendo feita. É muito importante que operações continuem sendo feitas assim, que sigam nesse tipo de caminho. O Ministério Público de São Paulo está fazendo um trabalho que é um trabalho muito importante. Agora, isso não pode ficar limitado ao Ministério Público de São Paulo. Isso tem que articular outras forças de segurança, tem que articular outras esferas do Estado, para que a gente possa fazer um enfrentamento efetivo a esse crime organizado que já cheira a máfia, né? Que tem alguns traços de máfia italiana, que vai entrando dentro das estruturas do Estado, que vai fazendo negócios. Então, assim, a gente está falando de um crime organizado cada vez mais refinado e sofisticado, que só pode ser enfrentado com a junção de tudo isso. E nesse momento a ideologia deveria ficar de lado. A gente precisaria ter quadros cuidando da segurança pública nos estados, no governo federal, sóbrios, técnicos que estivessem olhando para o problema para a gente ter um plano para enfrentar o enfrentamento disso ao longo prazo. O que a gente começa a fazer agora em segurança pública vai ter reflexo daqui a 5, 6 anos. O primeiro comando da capital, o Comando Vermelho e tantas outras facções e milícias que surgiram no Brasil não surgiram da noite para o dia, surgiram ao longo do tempo. E o enfrentamento requer ao longo do tempo. Só que a gente precisa ter todas as forças dos estados em conjunto, junto com o governo federal, para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Sozinho a gente vai ter uma vitória aqui ou acolá, como a gente teve outra, mas a gente não vai desestabilizar o sistema. E não adianta falar só que São Paulo vai fazer isso, porque não vai. Porque o primeiro comando da capital ele está em outros estados, ele está fora do Brasil, existe uma necessidade de uma articulação também com governos regionais, com Bolívia, com Colômbia, com Peru, onde há a presença dessas facções. Existe também a questão da relação dessas facções brasileiras com o México, ou seja, é um ambiente complexo, onde tem uma interação regional que é importante ser pensado. E não vai ser um Estado individualmente ou uma instituição individualmente que vai resolver isso sozinho. Por isso que a gente precisa articular os esforços, deixar a política de lado e deixar a vaidade de lado, que é muito forte nesse tipo de empreitada, onde um quer aparecer mais que o outro. O ideal é que a gente seja cada vez mais técnico. Coach, é difícil isso, né? Porque a gente está realmente vivenciando essa polarização. Tem alguns impedimentos também da Constituição, né, em relação às atribuições e tudo mais. E a gente está num ambiente muito que a ideologia, né, tá muito presente e tá difícil, né? Ficamos aqui numa chuva de discursos vazios que não trazem nada de melhoria em relação à segurança. Eu acho que uma coisa importante que o professor Rafael falou, essa união de forças, de estados e forças policiais, mas uma coisa que está cada vez mais clara, que um esquema mafioso como esse que a gente viu a semana passada aí nos transportes e hoje na Câmara de Vereadores, várias cidades, esses esquemas não existem sem a participação de agentes públicos e de políticos. É aí que tem que chegar. No Rio de Janeiro, em vários momentos, se chegou a eles, né? Inclusive agora, recentemente, no caso Marielle, né? Porque o crime é muito organizado, né? Mas a repressão ainda não, né? E não existiria, não tem como o PCC se infiltrar nesses órgãos públicos, com dinheiro público, sem a participação de agentes
e políticos. É isso. Couto, obrigado por hoje, meu amigo. Um abraço para você, uma ótima noite. Cláudio Couto, obrigado também. Um abraço, viu? Boa noite para você. Obrigado, Diego. Boa noite para você, para o Couto, para o Rafael e para quem nos assistiu aí. Valeu, Rafael. Um abraço. Obrigado por ter nos atendido. Tchau, obrigado. Boa noite para todo mundo. Até mais, obrigado.